É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Os irmãos entendem que a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Há muitas pré-aulas que são publicadas que repetem o texto da revista, como também nós temos o próprio comentário do comentarista publicado pela CPAD no seu canal do YouTube. Então nós estamos aqui querendo fazer algo diferente, é algo que nós temos feito ao longo destes anos, sempre trazendo subsídios complementares. Então nossa pré-aula é baseada no texto que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, onde nós publicamos também 4 ou 5 textos a respeito desta lição. No site do portal Escola Dominical, o irmão também encontra textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, o irmão pode postar as suas dúvidas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões aqui no canal do YouTube. Não adianta fazer a sua pergunta aqui no comentário. Nós só respondemos as questões na sala dos professores. Para participar da sala dos professores, o irmão precisa se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Também, durante a semana, nós postamos as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. O irmão tem um momento devocional e ainda novas informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, horário de Brasília, do sábado à noite, este canal do YouTube transmite ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. E o irmão, se estiver aqui em São Paulo, é nosso convidado, pois a reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. E, se tiverem ainda alguma dúvida, poderão interativamente no chat ali da transmissão ao vivo elucidar a sua dúvida. Mas tudo isso, meus irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Também nas nossas redes sociais, no site do portal Escola Dominical, nós temos as redes sociais no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. Nós postamos dezenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto, como eu disse, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando nós comparecemos à igreja local para estudarmos as Escrituras Sagradas. A Escola Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estamos estudando a doutrina da mordomia cristã. E o nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos começando o terceiro bloco do trimestre, onde nós iremos estudar a mordomia com Deus. Nós já vimos que a doutrina da mordomia cristã, ela revela, como diz o pastor Alexandre Coelho, diretor de publicações da CPAD,
Ela revela que existe um Senhor, revela que existe um servo e revela que há um relacionamento entre Senhor e servo. Então a doutrina da mordomia cristã nos mostra o que, como e quando devemos fazer as tarefas que nos são cometidas pelo Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o Senhor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Deus é chamado de Senhor justamente porque ele é o dono de tudo. Ele tem o senhorio. E nós somos seus servos. E como servos, temos tarefas, trabalhos, missões a realizar. E são estas tarefas, estas missões, que caracterizam a doutrina da mordomia cristã. O homem é o mordomo de Deus, é o principal servo de Deus, é o servo encarregado da administração deste planeta, da administração da Terra. E hoje nós estaremos iniciando um bloco de lições onde estaremos vendo quais são as tarefas que nós devemos desempenhar com relação a Deus. Nós estudamos no bloco anterior a mordomia de nós mesmos. Agora nós vamos estudar a mordomia com Deus. Porque estes são os 3 prismas, os 3 pilares da vida de um ser humano. É a vida do ser humano com relação a ele mesmo, com relação ao outro e com relação a Deus. Então, a vida humana é assim, é o que se resume a lei e os profetas. Jesus disse que a lei e os profetas se resumia a amar a Deus e a amar ao próximo como a si mesmo. Então, a lei de Deus estabelece as regras do meu amor comigo mesmo, do meu amor ao próximo e do meu amor a Deus. Então são os 3 pilares da vida humana. O apóstolo Paulo, lá na sua carta a Tito, ele fala sobre esses 3 prismas também. Ele diz assim, lá em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, uma vez que nós somos salvos, que nos tornamos servos obedientes de Deus, nós devemos viver neste presente século. Na administração da terra, nós devemos viver sóbria, justa e piamente. Viver sóbrio é um viver consigo mesmo, de acordo com a vontade de Deus. E nós já vimos sobre a mordomia do corpo, e a mordomia da alma e a mordomia do espírito, porque somos corpo, alma e espírito. Mas também nós temos um viver justo, ou seja, um viver de um relacionamento de acordo com a palavra de Deus com o próximo. E isso nós vamos estudar no 4º bloco do trimestre. Mas agora nós vamos estudar nesses blocos a mordomia com Deus. É o viver pio, viver piamente, viver piedosamente. A piedade é a vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade. Então, esta mordomia com Deus. Neste bloco, nós vamos estudar a mordomia da família, a mordomia da igreja local, a mordomia da adoração, a mordomia dos dízimos e ofertas. Então, são estas as lições 4, 5, 6 e 7, que nos falam do nosso relacionamento com Deus. E nós vamos começar
pela mordomia da família. Alguém pode dizer, irmão Caramuru, família é um relacionamento com o outro, o relacionamento com o próximo. Portanto, não é mordomia com Deus. Ledo engano. Ledo engano, porque a família é uma instituição criada por Deus. Aliás, a primeira instituição criada por Deus é a família. Nós vemos isto na narrativa da Bíblia Sagrada. A última coisa que a Bíblia diz que Deus criou foi a família. Está lá em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. É a última coisa que Deus cria antes de descansar no sétimo dia. É a família. A família foi criada por Deus. É uma instituição criada por Deus. Deus disse lá em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O ser humano foi criado um ser social. Ele não poderia viver solitariamente. Não foi o único ser social criado por Deus. Deus criou as formigas, criou as abelhas, e são seres sociais. Mas Deus também criou o homem. E ao criar o homem, fê-lo sexuado. Veja lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E ao criar o macho, que é Adão, ele determinou que o homem não ficasse só. Ele viu que não era bom que o homem ficasse só, porque Deus fez o homem para ter comunhão. Veja bem, Deus criou o homem para ser o administrador da coisa terrena, da criação terrena. Nós já vimos isso aqui e vamos falar disso várias vezes durante o trimestre. Sendo o administrador da criação terrena, ele precisava ter contato tanto com Deus, que é o Senhor, quanto com a criação terrena. Por isso o homem foi feito tricotômico. Nós já vimos uma parte material e uma parte imaterial. Mas também o homem deveria ser uma criatura que dependesse da comunhão. Uma comunhão tanto com Deus, como uma comunhão com um próximo. Ele precisaria, para bem administrar, ter esta experiência da comunhão. E a instituição que Deus criou para que o homem exercitasse, experimentasse a comunhão na terra, para com esta experiência ter a comunhão com a eternidade, com Ele, Senhor, é a família. A família é o ambiente criado por Deus, o lugar criado por Deus para criar, para gerar, para que o homem experimentasse, exercitasse a comunhão. Eis aí, meus irmãos, o grande propósito que Deus teve ao gerar a família. Na família, nós aprendemos o que é comunhão. Na família, nós aprendemos o que é amor, o que é afeto. É o ambiente que Deus criou para nós descobrirmos
o que é viver em comunhão, o que é viver em unidade, o que é ter união. Por isso a família é um lugar de comunicação. Vejam que qual foi o objetivo pelo qual Deus criou a família? Não é bom que o homem esteja só. A família foi estabelecida por Deus para impedir a solidão do homem. Por isso a família tem de ser o lugar da comunhão, da união, da partilha, do afeto, do amor. É para isto que a família foi criada. E sem a família, o homem não cumpre os seus propósitos. Quando Deus criou o homem com 5 propósitos essenciais. Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 5 propósitos: frutificação, multiplicação, enchimento da terra, sujeição da terra e domínio sobre a criação terrena. Isso faz parte da administração, da mordomia do ser humano. E os 3 primeiros propósitos dependem da família para poder se desenvolver. A frutificação, a multiplicação e o enchimento da terra. A frutificação é espiritual, é gerar o fruto. Agora, isso não tem nada a ver, irmão Caramuru, com família, pois a salvação é individual e eu gero fruto do Espírito quando eu me converto, quando eu nasço de novo, quando eu creio em Cristo. Aí eu passo a gerar o fruto do Espírito. Perfeito? Só que para eu crer em Jesus, para eu reconhecer o amor de Deus por mim na pessoa de Cristo, confessar que sou pecador, que sou inimigo de Deus e que Deus me ama, eu preciso ter a experiência do amor. E onde eu tenho esta experiência do amor, ainda que não o amor de Deus, mas uma experiência de amor, é na família. É lá que eu vou aprender o que é amar, o que é se negar, o que é se sacrificar, o que é ter afeto, ter compaixão. Então a frutificação depende da família neste aspecto. É na família que eu aprendo o que é o amor. É o ambiente que Deus escolheu para se manifestar. E Deus é amor. Porque a família foi criada para que Deus se manifestasse nela. Veja bem que a primeira bênção de Deus foi na família. A primeira bênção divina para o homem se deu num ambiente familiar. Quando Deus criou Adão, ele não o abençoou. Quando Deus criou Eva, ele não a abençoou. Mas quando ambos se casam, Deus os abençoou. Gênesis 1, 28, olha o plural aqui. E Deus os abençoou. E a segunda bênção de Deus para o homem também foi no ambiente familiar. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A família é um pressuposto para que nós tenhamos a frutificação e, logicamente, a multiplicação, pois a multiplicação se dá pelo relacionamento sexual que só é permitido por Deus no casamento, e o enchimento da terra é o resultado da procriação, que é um dos objetivos do sexo.
Então nós vemos aqui claramente que a família foi criada por Deus, é uma instituição divina, é o lugar onde Deus se manifestava, porque Deus não só abençoou o primeiro casal, como toda a viração do dia ia encontrar-se com este casal. Se tem um lugar que Deus criou para se manifestar, é a família. E é a família, portanto, como instituição divina, o primeiro destas tarefas, destas missões que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque é na família que Deus se manifesta. É na família que se permite a frutificação. Daí porque a mordomia da família tem a ver com a mordomia com Deus. Se Deus criou a família, é evidente que é Ele quem estabelece as regras com relação à família. Ainda falando sobre a família, lembremos aqui a nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu capítulo 24, que é o último capítulo da declaração de fé, que é exatamente sobre a família, assim estabelece: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível, quer dizer, indispensável, à existência, formação e realização integral do ser humano. E o item 16 da nossa declaração de fé também fala da família, mas nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, a família é uma instituição criada por Deus e que é imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano. Nós observamos aqui que a família foi instituída por Deus e é o último elemento, é a chamada obra-prima da criação, como está ali em Gênesis 2 e 24. Se Deus estabelece e cria a família, Ele estabelece as regras pelas quais se deve pautar a família. Então, como a família é uma mordomia, é uma tarefa, uma missão estabelecida por Deus, nós devemos ter a família na forma estabelecida por Deus. A primeira regra e a base de toda a mordomia da família está ali em Gênesis 2 e 24, que foi reiterado por Jesus. Veja bem, o Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 19, no versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes, este ele é Jesus, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Jesus aqui reitera o princípio da família monogâmica, que é um dos princípios éticos estabelecidos por Deus. Então, Jesus aqui confirma. E o apóstolo Paulo, expondo a doutrina do Evangelho, reafirma isto também. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então não há dúvida alguma, né? Deus estabelece na lei, Deus estabelece em Cristo e na igreja o princípio mesmo, o mesmo princípio da família. O primeiro ponto que nós devemos observar aqui em Gênesis 2 e 24, poderia ser Mateus 19, 4 a 6, ou Efésios, como nós lemos aqui, mas vamos falar em Gênesis 2, 24, é que
A família, ela deve ser constituída sob a orientação de Deus e sob o amor de Deus. Veja que Adão se viu só após dar nome aos animais e Deus lhe deu um profundo sono. E quando Adão acorda, Eva já estava criada, porque enquanto ele estava dormindo, Deus tirou uma de suas costelas e fez a mulher. Adão entendeu que aquela mulher tinha sido feita para ele, e ele a tomou. Vejam bem que a família não foi instituída por Deus de forma automática e autoritária. Quem escolheu Eva para ser sua mulher foi Adão. Mas Eva foi preparada por Deus para Adão. Adão aceitou a oferta divina. E assim devemos formar nossas famílias. Nossa família, como diz um famoso hino sobre a família, que nenhuma família comece em qualquer de repente, diz este cântico. E é exatamente isso que nós devemos observar. A família, ela precisa ser formada por uma opção nossa, um consentimento meu. Deus deixa o livre-arbítrio para cada um, mas eu tenho que seguir a orientação de Deus, seguir a família. Por isso que Jesus disse, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A família tem que ser o fruto de uma união feita por Deus. Para me casar, para formar uma família, eu preciso seguir a direção e a orientação de Deus. É isso que nós devemos ensinar, principalmente os nossos jovens, mas também ensinar os viúvos e os solteiros maduros. Todos precisam da orientação de Deus para se casar. A época do namoro é uma época do conhecimento do outro, mas também é uma época de busca a Deus para saber se aquela união é da vontade de Deus. Nós não podemos prescindir, dispensar a orientação divina, pois casar-se é uma das decisões mais difíceis e das decisões irreversíveis no mundo. É na vida de alguém. Quem se casa nunca mais volta a ser o mesmo. Mesmo se separar, seu estado civil não volta a ser de solteiro. Não. Quem se casa nunca mais volta a ser solteiro. Isto prova a irreversibilidade do casamento. Então, primeiramente, a formação da família deve ser feita segundo a orientação e a direção de Deus. Adão entendeu que Eva era a mulher preparada para ele. Ele a escolheu, não foi Deus que escolheu por ele, mas era da vontade de Deus que Adão se casasse com Eva. Eva foi a preparada para ele. Vemos também naquele episódio do casamento de Isaac e Rebeca, como Deus guiou Eliezer para que Rebeca fosse a mulher de Isaac. Era a mulher preparada por Deus para Isaac. Então, nós precisamos ter esta consciência. Nós que escolhemos o nosso cônjuge, mas deve ser tudo feito na direção de Deus. Em segundo lugar, se a orientação de Deus deve ser seguida, então nós não podemos formar família com jugo desigual. A Bíblia Sagrada diz que não podemos ter comunhão quando há jugo desigual. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6,
versículo eu não estou achando aqui a referência, mas a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre as luz e as trevas. Portanto, se não há comunhão entre a luz e as trevas, nós não podemos nos unir a pessoas que não servem a Deus. Como eu posso ter a mais íntima comunhão com segunda, né, aos Coríntios, segunda aos Coríntios, não primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 6. Como eu posso fazer uma comunhão de vida com quem não tem o mesmo Senhor que eu? Né? Por quê? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Olha o que diz Paulo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Paulo deixa bem claro aqui. Meu corpo é do Senhor. Como é que eu vou me unir a alguém que não é do Senhor? Como é que eu vou servir a Deus e o meu cônjuge que vai compartilhar a vida comigo vai servir ao mundo? Não há como. Então, seguir a orientação de Deus, e lembra que nós falamos na mordomia com relação à vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus, a vontade preceptiva de Deus está nas Escrituras. Então, eu me casar com alguém que não é salvo, não estou dizendo membro de igreja, não é cartão de membro que diz se a pessoa é salva ou não. Às vezes ela está na igreja e não é salva. Eu já sei que aquela pessoa não pode ser da vontade de Deus. Eu já sei. Porque a palavra de Deus já me diz isso. Então, se eu tenho que seguir a orientação de Deus, eu já não posso criar uma família com jugo desigual. Ah, mas eu não era crente e agora eu sou. Aí nós temos uma outra questão. O apóstolo Paulo diz que se alguém se converte e o seu cônjuge não se converte, nós não devemos nos separar dele para tentar ganhá-lo para Cristo, mas se ele se apartar de nós por causa da fé, que se aparte. E aí a pessoa, inclusive, está livre para casar novamente. Porque aí é uma outra situação. Eu estou falando na formação da família. Mas o texto de Gênesis 2:24 diz: e deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A primeira regra que nós temos aqui é a heterossexualidade. Vejam bem, o varão se apegará à sua mulher. O varão deixará pai e mãe. Portanto, a única família possível de ser formada conforme a regra divina é uma família fruto da união de um homem e de uma mulher. E uma união que é casamento. Casamento. Apegar-se-á a sua mulher. É um compromisso máximo.
é a fusão. Essa palavra no original, apegar-se-á, quer dizer, se fundem, tornam-se um, há um compromisso máximo entre um homem e uma mulher. E este compromisso máximo chama-se casamento. Como é feito esse compromisso máximo? Deus não deu a fórmula. Isto depende do país, da cultura, do tempo. Na Bíblia nós temos várias situações diferentes de casamento. Pegue o casamento de Isaac e Rebeca. Pegue o casamento de Salomão e da filha de Faraó. Pegue o casamento de José e Maria. São casamentos diferentes. A forma como foi feito o casamento é diferente, porque Isaac e Rebeca seguiram o costume do tempo dos patriarcas, o costume ali dos caldeus. Não se esqueça que Abraão era de Ur dos Caldeus. Não se esqueça que sua família estava em Padã Arã. Salomão e a filha de Faraó já foi um casamento político, um casamento estabelecido na época da monarquia em Israel, levando em conta os costumes da política internacional. O casamento de José e Maria, já nos tempos de Roma, do Império Romano, já nos tempos da lei, já inclusive interpretada pelos rabinos judeus, com um contrato de compromisso, a ketubá, que escrito. A forma pela qual este compromisso máximo se apresenta depende do homem. Deus deixou ao homem, deixou a criatividade humana, mas Deus exige o compromisso máximo, o casamento. E entre nós, século XXI, República Federativa do Brasil, casamento é civil e se dá no cartório do registro civil das pessoas naturais, conforme os ditames do Código Civil. Isto é casamento. União estável não é casamento. E nós agradecemos a Deus que na última Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil foi rechaçada uma vil proposta de aceitação de união estável, o que contraria completamente a Bíblia Sagrada. Apegar-se-á o homem à mulher, compromisso máximo que é o casamento. Nossa declaração de fé, ela é bem clara a esse respeito. O item 16 da nossa declaração de fé diz assim: cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Gênesis 2:18, João 2:1 e 2, Gênesis 2:24 e 1:27. Também lá no capítulo 24, lá na página 203, diz assim, que a família sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E diz ainda, a diferenciação dos sexos visa a complementaridade mútua na união conjugal. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal e à procriação. E quando fala do casamento ou união matrimonial,
no item 1, já na página 204. Instituição criada por Deus, que tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia e a heterossexualidade. É casamento. Deus exige o casamento. É por isso que só pode ser batizado em águas quem é casado. Porque como é que eu vou dizer que eu estou obedecendo a palavra se eu não cumpro a mordomia da família? Ah, mas eu não me caso porque a outra parte que não é crente não casa. Vamos aguardar em Deus. Terceiro ponto é a independência do casal, da família. A independência. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. A família é um núcleo independente. O casal formado, marido e mulher, geram uma família e essa família é independente. Esta família tem que ter uma vida independente. Não podem os pais de marido e mulher interferirem na vida do casal, na intimidade do casal. Não pode a igreja interferir na intimidade do casal. Não pode o Estado interferir na vida do casal. Que é o que nós temos visto hoje em dia, o Estado tentando de todas as maneiras invadir e se imiscuir na intimidade da família. Querendo, por exemplo, arrogar para si a educação sexual dos filhos. Querendo arrogar para si o próprio relacionamento entre pais e filhos, procurando coartar o poder de disciplina dos pais. Tudo isso é contra a mordomia da família. A família, ela é a base da sociedade. Está na nossa Constituição. Se ela é a base da sociedade, ela tem que ser protegida pela sociedade. Mas a sociedade não pode mandar nela. A família vem antes da sociedade. É a família que forma a sociedade. Não é a sociedade que forma a família. E é a sociedade que forma o Estado. Não podemos inverter esta ordem, porque é inverter a criação divina. Deus criou a família. É o primeiro grupo social. É a base da sociedade. Nós devemos defender a família e defender a independência da família. Mas também nós vemos aqui que a família, sendo formada por um homem e uma mulher, há posturas, há o marido e há a mulher. Marido e mulher têm funções diferentes na família. É a união de um e outro. Nós já lemos aqui nossa declaração de fé. Fala da complementaridade mútua entre marido e mulher. Eles se complementam. São diferentes. A Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. É ele quem tem de exercer a liderança na família. É o marido que é pai. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim no versículo 3: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O homem é a cabeça do casal. É ele quem deve liderar o casal. É ele quem deve fazer o planejamento da vida em comum. É ele quem deve prover, em primeiro lugar, a família. É ele quem deve tomar as decisões. E isso não quer dizer que nós sejamos machistas, ou que nós... Não, é o que a Bíblia diz. O marido é a cabeça do casal. E ser cabeça não é bater
não é pisar, não é humilhar. Se a Bíblia dissesse que o marido é o pé da mulher, aí eu estaria aqui defendendo que o marido devia pisar e humilhar a mulher. Mas a Bíblia não diz que o marido é o pé, porque é o pé que pisa. É o pé que humilha. Nós vemos lá Josué colocando o seu pé no pescoço dos reis que eram vencidos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o marido é a cabeça. Cabeça não pisa, cabeça não humilha, cabeça pensa, cabeça planeja, cabeça dirige. Esse é o papel do marido. E ainda a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do varão. Portanto, a direção, a liderança, a decisão do marido deve ser feita conforme a direção, a liderança e a decisão de Cristo. O marido deve ser um homem de oração, um homem que lê a palavra, um homem que busca a direção do Espírito Santo, que não toma decisões antes de ouvir a voz de Deus. E que quando toma decisões sem ouvir a voz de Deus, Deus fala com ele e ele retrocede. Era assim que agia Abraão. Abraão, ele é chamado amigo de Deus. 3 vezes nas Escrituras ele é chamado amigo de Deus. Em 2 Crônicas, em Isaías e em Tiago. E ele sempre ouviu a voz de Deus. E quando não ouviu a voz de Deus, retrocedeu ou foi envergonhado. Muitos gostam daquela passagem de Pedro em que é dito que Sara chamava Abraão de Senhor. Só que Abraão se submetia à voz de Deus, à liderança de Deus. Ele não queria mandar Ismael e Agar fora. Não queria despedi-los. Mas Deus mandou que ele os despedisse. E ele os despediu. É assim que nós devemos fazer. Um marido, é isso que a Bíblia fala. Não tem machismo, não tem mandonismo. O marido tem essa função, mas a mulher também tem a sua função. A mulher deve se sujeitar ao marido. Mas, o que é ser sujeita ao marido? É se submeter ao marido, ou seja, submissão quer dizer estar debaixo de uma missão, debaixo de uma tarefa. O marido planeja. O marido estabelece um projeto. E a mulher cumpre as suas tarefas nesse projeto, nesse plano. Agora, quando o marido não planeja nada, ela vai se submeter ao quê? E mais, o marido, para ter a sujeição da mulher, precisa demonstrar amor por ela. Porque a igreja se sujeita a Cristo, porque Cristo se entregou por ela, porque Cristo amou primeiro. O marido precisa amar primeiro. Se sacrificar, se entregar pela mulher. Aí sim a mulher irá se submeter a ele. São funções diferentes de marido e de mulher. E cada um na sua posição deve cumprir a mordomia, cumprir as tarefas estabelecidas por Deus. Sem falar que a mulher é administradora do cotidiano do casal. Veja lá Provérbios 31, as tarefas que tem a mulher. O dia a dia da mulher, do casal, está nas mãos da mulher. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é edificadora da casa. Mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. O papel da mulher não é o de ser uma escrava, não é o de ser uma serviçal. Ela é administradora do cotidiano, debaixo do projeto, do planejamento e da liderança do marido, que toma decisões, porque ele é a cabeça. Mas não se esqueça que na cabeça nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, um nariz e uma boca. E a boca fica no fim da cabeça.
A palavra do marido vem por fim. É ela quem dirige a família. Mas jamais ele deve falar antes de ver, ouvir e cheirar. Aliás, antes de pensar, ouvir, ver e cheirar. Aí é que ele fala. Ou seja, ele deve pedir a opinião e deixar que os demais membros da família sejam ouvidos. Ambos os cônjuges devem ser fiéis, devem respeitar um ao outro e devem se ajudar. Serão ambos uma carne. A fidelidade, não apenas em aspecto sexual, mas em tudo. Não pode haver segredos entre marido e mulher. Veja que antes do pecado, a Bíblia diz que homem e mulher andavam nus e não se envergonhavam. Uma relação pura, transparente, é que deve haver entre marido e mulher. Devem se respeitar um ao outro, porque um ao outro eles formam uma só carne, devem ter união, unidade. E devem se ajudar um ao outro. Mas na família não há apenas marido e mulher. Há o fruto desta união. Porque uma das finalidades da família é a multiplicação, a procriação. Marido e mulher devem ter filhos. Devem ter filhos. Frutificai e multiplicai-vos. Se houver algum problema para não ter filhos, como Rebeca, que era estéril, vá buscar a presença de Deus ou buscar a ajuda da medicina para ter filhos. Mas tudo conforme a palavra de Deus. Não conforme os costumes e hábitos humanos. Sarai, como era estéril, não quis esperar a promessa de Deus e, usando de uma medida permitida na lei de Ur dos Caldeus, que eles ainda seguiam, que era a lei pela onde eles foram formados, deu Agar a Abraão e ele teve um filho, mas não era o filho da promessa e só gerou problemas e gera até hoje. Quando você vê um homem bomba explodindo, lembre-se que isso é consequência da desobediência daquele casal em relação a Deus. Não ter filhos por um motivo de esterilidade, algum problema, não é bom. Você pode buscar ter filhos, mas tem que buscar ter filhos conforme a palavra de Deus, conforme os ditames da palavra de Deus. Não adianta ter filhos de uma forma que não é a forma autorizada por Deus. Então, por exemplo, nada de uma mulher ter um filho de um óvulo de uma outra estéril e então se consegue uma barriga de aluguel. Se o sêmen do marido fecunda o óvulo de uma outra mulher desconhecida para que eles possam ter filhos. Não, essa não é uma fórmula prevista em lei. Prevista em lei, não. Prevista na lei de Deus. Essa é a famosa inseminação artificial heteróloga. Isso é contra a lei de Deus, porque isso é um adultério. Marido e mulher devem eles gerar seu próprio filho. A própria questão da inseminação artificial deve ser vista com muito cuidado, por causa da manipulação genética e por causa das consequências, como dos embriões que não são usados, os chamados embriões excedentários. Tem uma série de problemas e nós nunca podemos sair dos ditames da palavra de Deus. Mas tendo os filhos, nós temos a questão do relacionamento entre pais e filhos. Esse relacionamento deve ser estabelecido conforme a palavra
de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz claramente como deve ser esse relacionamento, sintetizando o que a Bíblia diz a respeito. Lá em Efésios capítulo 6, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos, em relação aos pais, devem obediência e honra. Nós devemos obedecer. Obedecer no Senhor, evidentemente. Se o seu pai mandar você mentir, você não mentirá. Mas nós devemos obedecer aos pais. Hoje em dia, o mundo defende a autodeterminação do jovem, do adolescente, a rebeldia. Mas nós não podemos fazer isto. Devemos obedecer aos nossos pais. Ser-lhes obedientes. E os pais devem exigir obediência aos seus filhos. Ter autoridade sobre os seus filhos. Os filhos devem honrar os seus pais. E a honra, entre outros aspectos, envolve a ajuda ao pai necessitado. A Constituição brasileira diz que é dever do filho cuidar dos pais que não podem trabalhar, na sua carência, na sua enfermidade e na sua velhice. É muito triste vermos muitas pessoas que se dizem cristãs e que jogam seus filhos, seus pais no asilo, abandonando-os. É verdade que muitas vezes o cuidado com os pais exige que eles sejam colocados num estabelecimento especializado em razão dos problemas de saúde, em razão das próprias dificuldades de tratamento, né? Alguém que exige um cuidado, um acompanhamento 24 horas por dia e não há esta possibilidade por parte dos filhos, mas muitos desses casos não é isto que se trata de abandono mesmo. E os pais em relação aos filhos? Os pais em relação aos filhos, diz o apóstolo Paulo, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais têm o dever da educação, da doutrinação dos filhos. É muito triste hoje, irmãos, nós estarmos discutindo a questão da doutrinação nas escolas. Né? Tem aí esse movimento Escola Sem Partido. Teve a luta para que se pudesse colocar o ensino religioso confessional nas escolas. E depois da vitória que se teve no Supremo Tribunal Federal, nós vemos aí uma inércia da igreja para lutar para que esse direito possa ser utilizado e desfrutado pelos pais cristãos, que muitos nem sabem dessa possibilidade. E enquanto isto, nós estamos falando em doutrinação das escolas, e a Bíblia manda que os pais doutrinem seus filhos em casa, e isso não acontece. Por que se fala tanto na doutrinação da escola? Porque os pais não ensinam mais a sua palavra aos filhos, a palavra de Deus aos filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, também Deuteronômio capítulo 11, se impõe aos pais o dever de ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo momento, a todo instante. E há uma inércia. E é por isso que os nossos filhos estão sendo doutrinados neste perverso sistema educacional, sendo desencaminhados, sendo ensinados a não crer em Deus e a se prostituir. E os pais, no mais das vezes, passivamente deixam seus filhos serem levados para o inferno. É dever dos pais a doutrinação, criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Mas um outro dever dos pais é discipliná-los. E disciplinar o filho, corrigir o filho,
não significa espancá-lo, mas significa ensiná-lo na palavra de Deus e mostrar-lhe que existe o certo e o errado e que o errado deve ser punido. É preciso castigar. Aliás, o Código Civil permite aos pais castigar moderadamente os filhos. Lógico que esse castigo, ao longo do avanço da idade do filho, deixa de ser um castigo físico para ser um castigo de outra natureza. Mas nós não podemos concordar com esta ingerência do Estado querendo retirar totalmente o poder de correção dos pais aos filhos, como se fez na famosa lei da palmada. A família é o ambiente que Deus criou para que o homem aprendesse o que é a partilha, o que é a comunhão, o que é o amor, o que é o afeto. Tanto é que o relacionamento de Cristo com a igreja é equiparado ao casamento, simbolizado pelo casamento. E nós chamamos Deus de Pai e nós somos seus filhos. Esses dois relacionamentos familiares se encontram como figuras do nosso relacionamento com Deus. E é por isso que a mordomia da família é uma mordomia com Deus. Como está a nossa vida familiar? Estamos cumprindo as regras estabelecidas por Deus? Estamos cumprindo as nossas tarefas como marido, como mulher, como pai, como mãe, como filho? Que Deus nos ilumine e que sejamos obedientes a Deus na nossa família. E que possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém.